Isso já vai mostrar, né, o quão diversa também é a teoria marxista da dependência, né? E quão ela não é uma fita, né? Ah, não, é uma coisa só, né? É só o Marini, é só Vânia Bambinha. Não, tipo, é uma parada que você meio que você tem que pra se apropriar dessa discussão, tu tem que beber de todas essas fontes. Sim, inclusive é interessante, né? Porque eu não sabia esse negócio que ele tá falando aqui agora é interessante, porque talvez a gente tenha que ler os autores chilenos que participavam desse grupo pra entender melhor, né? Esse Orlando Caputo, o Ramos. Tá vendo a hora que é aqui, mano? Exatamente 8h42. É hora de Cordilheira Reage, então, pra vocês que estão vendo aí a gente pelo YouTube e pela Twitch aqui também, relembrar as nossas redes sociais. Então segue a gente aqui em todas as arrobas, @Cordilheira Cultural, só no Twitter que é @Cordilheira Cult, beleza? Ali do nosso lado esquerdo, do lado direito da tela de vocês, tem o QR Code pra mandar um pixão pra gente, qualquer valor aí. E lembrando também que a gente tem o nosso financiamento coletivo no Apoia-se, www.apoia.se/Cordilheira Cultural. Tudo isso vai aparecer na tela, tá? R$1 você ajuda nós, hein? Isso, a partir de R$1 você já tá ajudando a gente a fazer manutenção de equipamento, comprar coisa nova e etc, 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 aquilo que a gente lembra todas as vezes, tá? Pra quem tá esperando a camiseta, ela já foi mandada ser feita, vai demorar algumas semanas aí, mas em breve vai chegar aí pra vocês, tá? Então quem garantiu já vai recebê-la, e quem quiser adquirir a camiseta ainda vai abrir vendas depois, tá? Então fiquem atentos aí nas redes sociais nossas para saber quando que a gente vai abrir as vendas das camisetas para quem não comprou no valor promocional. E lembrando aqui também dos nossos apoiadores aí no financiamento coletivo, né? O Gabriel Lauish, o Jonathan Mussolini e a Yasmin. Muito obrigado, vocês são muito parte disso. Se não fossem vocês apoiando a gente mensalmente, a gente não estaria aqui ainda. Então bora pro react aí. A música, como sempre, maravilhosa. Nota 10. Posso matar? Mata. Thanks. Fui para o Chile em meados de 1966. Grátis. Me ofereceram um cargo como professora visitante e pesquisadora no Centro de Estudos Socioeconômicos, CESO, órgão da Faculdade de Economia da Universidade do Chile. Fomos para lá aliviados. Posteriormente, foi formalizada a minha contratação como pesquisadora e professora de tempo completo através de concurso. Minha intensa e rica vida acadêmica vai deslanchar a partir daí. Ela nem tinha mestrado ainda nessa época. É mesmo? Lembra que caiu o golpe, né? Deflaga o golpe e ela tava arrumando as coisas do mestrado dela, né? Verdade. Tanto que ela perdeu uma parte. Primeiro exílio. O Chile vivia, antes de 1970, 1970 é o ano da eleição de Salvador Allende, que é do Partido Socialista, que faz uma grande frente chamada Unidade Popular, e para poder vencer as eleições e para poder implantar um projeto socialista no Chile, por vias parlamentares, por vias legais, e a ascensão dos socialistas através de eleições. O que atraiu esses intelectuais foi, em primeiro lugar, o ambiente acadêmico. Um ambiente acadêmico livre, um ambiente acadêmico bastante dinâmico, onde eles foram acolhidos e podiam expressar suas ideias e continuar suas pesquisas. Aquí llegó un grupo muy destacado de intelectuales brasileños, entre ellos Vânia Bambirra, Teotonio dos Santos, Rui Mauro Marini. Prestaron un servicio muy señalado al proceso chileno y al caudal, diríamos de alguna manera, del pensamiento revolucionario en América Latina, cosa tan importante, pues, porque ayudó a las organizaciones revolucionarias y populares, ¿no?, a entender el proceso que estaba en marcha en el país, a tomar posiciones, etcétera, a radicalizar también sus luchas. Este edificio que ustedes están observando es el edificio donde trabajaba Vânia Bambirra y Teotonio. Poxa, Este es el Centro de Estudios Socioeconómicos, el CESO, querido aí. Ubicado en la calle Avenida España, esquina de la calle Gay. Estamos
exactamente a 2 cuadras de la Escuela de Economía donde dictábamos nuestras clases. Se formó el grupo de la dependencia, que después, o sea, ya en su inicio, por Vania y por Teotonio estaba claro que era la teoría marxista de la dependencia, pero en esa época se llamó como Grupo de Investigación sobre la Dependencia. Llovía y trabajábamos en el segundo piso, en una sala que debe estar posterior a esta primera sala que hay ahí. Bueno, la gente del grupo de la dependencia veníamos todos los días y trabajábamos con mucha regularidad aquí, así que era casi nuestro lugar de oficina y casi nuestra casa también. El Centro de Estudios Socioeconómicos estaba dirigido por un sociólogo bastante famoso, que era el sociólogo don Eduardo Amuy. Es el que facilita la incorporación de Vania y de Otonio a Chile y al Centro de Estudios Socioeconómicos. Y allí, muy prontamente, en el año comienzos del 66, Teotonio constituye el equipo de estudios de la dependencia. No Chile, eu participei da equipe dirigida pelo Teotônio Santos, né, sobre relações de dependência na América Latina, da qual participavam o Orlando Caputo, o Tito Pizarro, o Sérgio Ramos, o Cristiano Sepúlveda, enfim. Esse foi, intelectualmente, o período mais rico da minha vida. Foi no Chile que eu escrevi os 2 livros mais importantes, que foi O Capitalismo Dependente, e a outra leitura é o livro que eu escrevi sobre a Revolução Cubana, uma reinterpretação. Quando chega a Vânia, então nós articulamos o grupo para um passo adiante para ser realmente uma grande pesquisa sobre a questão da dependência. Quanto ao CESO, que nós chamamos CESO, chegamos a formular então uma visão própria. A brasileiro. Questionando muitas coisas. E também a questão do imperialismo estava vista muito, mesmo bem, muito mais desde a expansão imperialista do que do impacto que ela tinha nas regiões sobre. Então, começamos a trabalhar nesse outro lado. Compreender que essa ação tem uma dimensão interna que é exatamente o que nos interessava no processo. Nós transformamos o objetivo de análise nossa na análise das formações sociais contemporâneas. O centro imperialista... Pouca coisa não, hein? Em relação a esse centro, as dependências, né, e sua relação com esse centro também, mas também a emergência do socialismo. Tô pensando aqui, né? Acho que dá pra falar que a teoria marxista da dependência talvez seja mais conhecida no Chile do que no próprio Brasil. Eu realmente não sei quanto que ela é conhecida lá no Chile, mas o próprio diretor lá, né, falou que isso contribuiu e bastante para os movimentos revolucionários, né? Para o movimento revolucionário que levou a Allende ao poder. É claro que eu acho que hoje em dia, nos últimos, vamos estar assim, de 10 anos para cá, melhorou o conhecimento sobre a TMD, né? Mas ainda acho que não é... Poderia vir a ser sobre, né? Por exemplo, as pessoas conhecem, mas ainda tipo, não teve um aprofundamento além do que estão lá nos livros deles, entende? Não tá Até onde eu conheço, né? De, assim, porque assim, a gente pode falar, deve ter pesquisas aí nas universidades que estão avançando nisso, mas fica preso ali dentro, represado esse conhecimento, né? Que não precisa ter o grupo, né? E o grupo tava lá no Chile. Sim, acho que até isso, né? Esse documento, essa minissérie que a gente tem assistido é um desdobramento disso, né? De um estudo acadêmico para mostrar também essa história de forma mais pública, né? Por isso que é interessante essa minissérie, né? Se divide el equipo en 3 partes. Él y Sergio Ramos, preocupados de trabajar los centros dominantes, fundamentalmente los Estados Unidos. Isso já vai mostrar, né, o quão diversa também é a teoria marxista da dependência, né? E quão ela não é uma fita, né? Não, é uma coisa só, né? É só Rui Marini, é só Vânia Bambirra. Não, tipo, é uma parada que você meio que você tem que pra se apropriar dessa discussão, tu tem que beber de todas essas fontes. Sim, inclusive é interessante, né? Porque eu não sabia esse negócio que ele tá falando aqui agora é interessante, porque talvez a gente tenha que ler os autores chilenos que participavam desse grupo para entender melhor, né? Esse Orlando Caputo, o Ramos. Yo y Orlando Caputo, que teníamos que revisar las relaciones económicas entre los centros dominantes y América Latina.
y Vania, que concentraban su trabajo en las estructuras dependientes de América Latina. Esta división respondía a la concepción de esta nueva visión sobre la dependencia, sobre el nuevo carácter de la dependencia, ¿no? Podríamos decirlo en términos políticos que el CESO fue la vanguardia de la incursión del pensamiento crítico en el mundo académico, ¿no? Un espacio sumamente privilegiado. Veíamos circular por los pasillos del CESO y por las oficinas del CESO investigadores que provenían de todo el mundo, digamos, atraídos por la experiencia de la Unidad Popular, atraídos por el gobierno de Allende, pero al mismo tiempo atraídos por lo que se estava produzindo e se estava levando a cabo no CESO. Veio outra coisa na minha cabeça agora. Acho que esse episódio tá sendo bom. O contexto político que eles viviam ali dava base e concretude para eles conseguirem realizar esse tipo de estudo. E é isso aí, acho que é paralelo, por exemplo... Talvez a gente não tivesse conhecido tantos escritos do Che Guevara, do Castro, se não fosse pela Revolução Cubana. Talvez a gente não tivesse tido tanto uma sistematização do que foi feito no pré-revolução russa de 1917, se não tivesse acontecido a Revolução de fato e eles tivessem tomado o poder e ter aparato e não serem reprimidos só por ter um pensamento diferente, tá ligado? Acho que isso é um fator que muitas vezes a gente deixa de lado, tá ligado? Né? Porque é isso. Por que a União Soviética a gente tem tão sistematizado o que os bolcheviques fizeram? Por que Cuba a gente fala tanto de Cuba, sabe? Então, assim, é um processo também de invasão, né? Tipo, o Chile, nesse momento, não era um país socialista, vamos dizer assim, claro, né? Mas saía de uma ditadura para um outro tipo de governo que pautava que dava essa liberdade, não coibia, não reprimia, sabe? Enfim, é uma terra fértil pro pensamento, tá ligado? Não, perfeito. E aquela fita, né? Sempre que tu... As coisas que a ciência, a filosofia que sobrevive, ela em geral é a que reafirma o que a ideologia dominante quer. Porque o resto é combatido. Então, de fato, se a gente não tivesse conseguido ter essa condição no Chile, o pensamento de Vânia, de Teotônio, de Rui, não ia, mano. Não ia pra frente, não. Ia morrer aqui no Brasil, né? E piscou. Piscou a webcam. Quem disse isso que eu falei foi Vygotsky, que tem um livro aí que eu não lembro o nome, mas ele fala isso, que só ele fala isso no contexto da psicologia, né? Ele fala assim, mano, a gente tem que lembrar que se fala tanto dessas correntes de pensamentos da psicologia aí, mas porque a gente tem que lembrar que, geralmente, a ciência que mais prolifera é a ciência que tá servindo, né, pro capitalismo, tá servindo, né, para poder manter o status quo da forma como tá. Que hegemoniza. Que não é revolucionário, então desconfie. Vénganse a juntar, tenemos la puerta abierta y la unidad popular es para todo el que quiera. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la unidad popular. Ahora somos gobierno porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente, porque esta vez no se trata de cambiar un presidente. Será el pueblo quien construya un Chile bien diferente. Era como una condensación, una coyuntura de condensación de gente, de potenciar, de un deseo, de un cambio. Y eran marchas con mucha fuerza, de cantar las consignas, de andar en la calle, de la alegría, de decir estamos en este proceso y estamos transformando la sociedad, ¿no? Porque esta vez no se trata de cambiar.
el hecho de que el CESO surgiera en este momento en el que su principal preocupación era explicar estos cambios que estaban aconteciendo, prontamente el CESO fuera adquiriendo legitimidad por el tipo de investigaciones que desarrollaba, por la profundidad de las investigaciones que desarrollaba, por el reconocimiento que empezó a tener a nivel, en Chile en particular, a nivel de América Latina y a nivel mundial. Quando Salvador Allende fez isso... Pensei que vinha a voz aqui Eu achei que tinha alguém falando ali da janela, mano. Nossa, mano, foi uma mudança muito brusca de... O mistério é brabo, mano. O bagulho veio aqui, ó. Muitos quadros da universidade foram compor o governo de Salvador Allende. A equipe se desfez, porque todo mundo que trabalhava na equipe de independência, como fez isso, foi chamado para exercer cargos altíssimos na equipe de governo de Salvador Allende. A maior riqueza do Chile era o povo. Orlando Capuco foi chamado para dirigir o Podel. O Sérgio Ramos, por exemplo, ele pegou o setor de distribuição. O Sérgio praticamente ficou na mão dos estrangeiros. Yo trabajé, digamos, en el CESO mismo, en la parte de la casa que te mostraron a ti de Avenida España, 8 años. Creo que si habían chilenos eran 2 o 3 nomás, no había más, excepto el personal administrativo, pero todos los demás de distintos países venían. Realmente Rui era una eminencia. Lo mismo que Teo Lavagna, el André Gunderfrank también. Todo el mundo quería venir a verlos a ellos, ¿no? Creo que Rui Mauro y Vania Bambirra eran personas que creo que había una mutua admiración. Yo la recuerdo cuando yo llegaba al CESO y ella estaba en su oficina, sentada, que daba hacia un patio central del edificio del CESO, y trabajando, escribiendo, leyendo, produciendo. Yo tenía, ¿cuánto tenía? Cuando tenía 20 años el CESO más o menos, y pasé más o menos 6 años en el CESO, y ahí, y siendo gran parte de ese tiempo asistente de investigación de Vania. O sea, yo con Vania teníamos una relación bastante estrecha, trabajamos en la misma oficina casi durante todo ese periodo, y se convirtió en una gran amiga y a quien yo quedé con muy buenos recuerdos para el resto de mi vida hasta el día de hoy, ¿ya? Para poder trabajar teníamos todo un acuerdo, nadie podía interrumpir cuando no había un trabajo colectivo, o sea, cada uno se dedicaba a estudiar, ¿sí?, las cosas que estaban organizadas por el grupo, y por lo tanto, o sea, no sé, con el libro, con el material, y yo creo que eso ocupaba gran parte del tiempo. Muy agradable. Ellos hacían reuniones para discutir, por ejemplo, el trabajo que tenía que presentar uno en una conferencia o qué sé yo. Entonces se reunían todos en una sala para conversar al respecto. Había mucho personal administrativo, y ahí nadie era don Teotonio, doña Vania, Vania, Teotonio, todo, desde el que barría para arriba. Todos éramos iguales. O orientador chamava de Clebão. Y teníamos los asados juntos. Mira, había un equipo de fútbol ahí entre los investigadores y los administrativos, ¿ya? Y nosotros jugábamos ping-pong, teníamos mesa de ping-pong. Yo jugaba también, aprendí a jugar ping-pong, ¿ya? Y después, ya a las 2:30 de la tarde, volvíamos a nuestros trabajos, ¿ya? Y después hasta las 5 o 6 de la tarde nos íbamos a una academia de karate. Y eso fueron varias gente del CESO. Hoy todavía me acuerdo de la teoría de la dependencia, porque de eso se habló, y se habló, y se habló, pero años de la teoría. Era como el gran descubrimiento, diría yo, ¿no? Ellos traen una discusión teórica bastante madura, ¿no? La posibilidad de sistematizar una teoría sobre el subdesarrollo o una teoría sobre la dependencia, que esto fue madurando, digamos, sea el año 67, digamos. Para mí ese año constituye el año donde el grupo de teóricos latinoamericanos que se preocupa por la cuestión de la dependencia explícitamente ponen esta categoría, digamos, y esta categoría se transforma, digamos, o adquiere una centralidad, digamos, en los años siguientes, entre el año 67 y el año 73. Os 6 anos só, né, mano? Sim, mano. Tristeza, mano.
E na virada dos anos 1960 e começo dos anos 1970, Teotônio publica Um Novo Caráter da Dependência. Eu tenho esse livro aí de cima. Caputo e Pissarro, não esse, eu tenho esse aqui, o Teoria da Marxista da Dependência. Nos anos 60 e começo Problemas dos categorias. anos 1970, Teotônio publica Um Novo Caráter da Dependência. Caputo e Pissarro, Imperialismo, Dependência e Relações Econômicas Internacionais. O Marini, que retornara do primeiro exílio no México e passara um tempo em Concepción, se instala em Santiago, se somando à equipe do CESO e publica a primeira versão de Dialética da Dependência. É de 73. E a Vânia publica uma primeira edição de O Capitalismo Dependente Latino-Americano. Todos eles como documentos de trabalho do CESO, em publicações do CESO e também em parceria com a editorial Prensa Latino-Americana, e que foram obras que se notabilizaram como trabalhos fundadores da teoria marxista da dependência. Falei que tinha que ler os mano ali do Chile, ele citou o livro ali do Caputo e do outro mano que eu esqueci de novo. Muito foda. Ramos? Caputo e Ramos? Ou não? Caputo e outro, né? Caputo e o... Pizarro. Acho que era Pizarro. Mas, mano, muito da hora esses manifestos, tá me dando mais vontade de aprofundar o estudo sobre TMD, mano. Tem uma vontade de estudar tanto, mano. Pegar e passar um dia só lendo, né? Mas não tem como fazer isso. Pô, se acabasse num dia, né?